Tudo bem, pessoal? Vamos a mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos estudar polinômios, definição, operações e identidade. Começamos então vendo polinômios. Em geral, nós representamos um polinômio por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, P de x igual a nx na n mais a n menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais a2x ao quadrado mais a1x mais a0, onde esses pontinhos representam as potências decrescentes de x, de n menos 1 até o 2. E as variáveis a0, a1, a2 até o an, onde os números a0, a1, a2 e a n pertencem aos reais e são chamados de coeficientes do polinômio. E n pertence aos naturais, lembrando que n é esse expoente do x aqui. Vamos ver agora alguns exemplos de polinômios. Nós temos aqui P de x igual a 3x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x mais 5. Q de x, 7x na quinta mais 8x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 1. Um outro exemplo, h de x igual a x na quarta mais x ao quadrado mais 1. Então esses são três exemplos de polinômios. Vamos ver agora o grau de um polinômio. Vejamos aqui dois polinômios. O a de x, que é x na 7 mais 6x na quinta mais x na 4 mais 2. E o b de x, que é x na quinta mais 4x na quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x na sexta mais 1. O que é o grau de um polinômio? Nós definimos o grau de um polinômio como sendo o maior expoente da variável x. O maior expoente do x vai ser o grau do meu polinômio. Então, no primeiro polinômio, a de x, que é x na 7 mais 6x na quinta mais x na quarta mais 2. Qual é o maior expoente do x aqui? O maior expoente é 7. Então, o grau de a, que nós denotamos por gr de a, é 7. O grau do polinômio é 7. No outro exemplo, no b de x. B de x é x na quinta mais 4x na quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x na sexta mais 1. Qual é o grau de b? É o maior expoente da variável x. E qual é o maior expoente da variável x nesse caso? É o 6. Não é o cara que aparece primeiro aqui. Aqui eu tenho x na sexta, então é o maior expoente da variável x. Ele está aqui, ele é um dos últimos elementos. Mas é sempre o maior expoente da variável x, independente se ele aparece primeiro ou não. Vejamos mais alguns exemplos. Que P de x igual a 1 sobre x mais 2x ao quadrado mais 1. Pergunta, qual é o grau desse polinômio? Vocês poderiam me dizer que o grau é 2. Então aqui é o maior expoente da variável x, certo? Mas aqui tem um detalhe. Aqui eu tenho a expressão 1 sobre x. 1 sobre x é o mesmo que x elevado a menos 1. E por definição de polinômio, a gente falou que os expoentes do x são sempre números naturais. Os expoentes são sempre números naturais, que são 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui nós temos que o expoente de 1 sobre x é menos 1, porque ele é x na menos 1. Então, aquela expressão não é um polinômio. Um polinômio tem que ter expoentes naturais. Aqui, essa expressão não tem apenas expoentes naturais. Então, P de x não é um polinômio. Um outro exemplo. Q de x é igual a 3x na quarta mais raiz de x mais 5. Essa expressão também não é um polinômio. Por quê? Porque eu tenho aqui raiz de x. Se nós passarmos isso para expoente fracionário, eu vou ter x elevado a 1 meio. E a gente vai ter um expoente fracionário. Um número fracionário não é um número natural. Então, essa expressão também não representa um polinômio. Outro exemplo. 2x na 2 terços menos 3x na 1 terço mais 4. Novamente, expoentes fracionários, então, aquela expressão não representa um polinômio. Para que uma expressão represente um polinômio, é preciso sempre que os expoentes de x sejam números naturais. Ok? Vamos ver agora
o valor numérico de um polinômio. O valor numérico de um polinômio para um número real qualquer vai ser simplesmente trocar o x por esse número. Por exemplo, eu tenho um polinômio p de x aqui. P de x é igual a n x na n mais a n menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos mais a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0. Eu quero agora calcular o valor numérico desse polinômio para um número real alfa qualquer. Eu quero então calcular p de alfa. É só trocar o x pelo número alfa. Então vai ficar a n alfa na n mais a n menos 1 alfa na n menos 1 mais pontinhos mais a 2 alfa ao quadrado mais a 1 alfa mais a 0. Então, para calcular o valor numérico de um polinômio para um número real alfa qualquer, basta trocar o x por esse número. Vamos ver agora alguns exemplos. Nós temos aqui o polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou calcular o valor numérico desse polinômio para alguns valores. Por exemplo, p de 1, eu vou trocar o x por 1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Essa continha aqui vai dar 2. Outro exemplo, p de 0, vou calcular o valor numérico do polinômio para x igual a 0. Isso vai ser 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Aqui dá 0, sobra o 6. Mais um exemplo, p de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Isso deu igual a 0. Então, para calcular o valor numérico de um polinômio para um número real qualquer, basta trocar o x do polinômio por esse número real. Mas é só isso, professor? Ah, moleza! Vamos ver agora o que é a raiz de um polinômio. Um número alfa é dito raiz do polinômio quando o valor numérico do polinômio em alfa é igual a 0. Ou seja, quando o valor numérico do polinômio é 0 para algum número real, esse número real é dito raiz do polinômio. Vamos aos exemplos. P de 3 é igual a 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Bom, aqui eu vou ter 3 ao quadrado, 9, menos 15 dá menos 6, com mais 6, 0. Então, P de 3 é igual a 0. Logo, 3 é dito ser uma raiz desse polinômio. Mais um exemplo. Pega um polinômio f de x igual a 2x ao quadrado menos x menos 1. Vamos calcular f de 1. F de 1 é 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 menos 1. Isso aqui vai dar 2 menos 1, 0. Portanto, 1 é a raiz daquele polinômio. Vamos ver agora polinômio nulo. O que é um polinômio nulo? É aquele onde todos os seus coeficientes são iguais a 0. Vamos ver um exemplo. P de x igual a ax2 mais b menos 1x mais c mais 2. Bom, esse é um típico exercício que vai vir de polinômio nulo. Ele vai dar um polinômio qualquer, com algumas variáveis a, b e c, e vai pedir os valores de a, b e c para que o polinômio seja identicamente nulo. Nós representamos o polinômio identicamente nulo por p de x é identicamente nulo, é igual a 0. Então, é preciso que todos os seus coeficientes sejam iguais a 0. O coeficiente de x ao quadrado é a, então devemos ter a igual a 0. O coeficiente de x é b menos 1, então b menos 1 igual a 0, que vai me dar b igual a 1. E o termo independente aqui, o que é o c mais 2, ele deve ser nulo também. Então, c mais 2 igual a 0, que vai me dar c igual a menos 2. Então, para a igual a 0, b igual a 1 e c igual a menos 2, nós temos que aquele polinômio p de x é um polinômio identicamente nulo. Vamos ver agora os polinômios idênticos. Bom, como já diz o nome, eles devem ser iguais. Vamos ver um exemplo, então.
Digamos que eu tenho aqui dois polinômios. O polinômio P1 de x, que é igual a n x na n mais a n menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos, mais a2x ao quadrado mais a1x mais a0. E o polinômio P2 de x, que é bn x na n mais bn menos 1 x na n menos 1 mais pontinhos, b2x ao quadrado mais b1x mais b0. Observem que esses dois polinômios têm o mesmo grau, n e n. Então, nós vamos dizer que P1 de x é idêntico ou igual a P2 de x quando o coeficiente de x na n do primeiro deve ser igual ao coeficiente de x na n do segundo. O coeficiente de x na n menos 1 do primeiro tem que ser igual ao coeficiente de x na n menos 1 do segundo. E assim por diante. Então, nós vamos dizer que o polinômio P1 de x é idêntico ou é igual ao polinômio P2 de x quando a n é igual a bn, a n menos 1 é igual a bn menos 1, até a 1 igual a b1 e a 0 igual a b0. Quando todos os coeficientes